chamado poder secreto da iniquidade. Por que o poder secreto? Porque tem coisas que muitas vezes a gente já passou, até mesmo bíblicas, que a gente não reconhece mais, ou que não lembra mais. Então, a gente vai tratar essa questão do secreto da iniquidade desde o princípio. Revelado e não somente comunicado, o conhecimento é a nossa maior defesa contra o engano. Por que Jesus sempre dizia para ter conhecimento das Escrituras? Para que o engano não pudesse nos tocar, né? Então vamos lá, a expressão "os últimos dias", ela é frequentemente mencionada nas Escrituras. É bem possível que estes dias sejam os mais interessantes e também os mais assustadores na história da humanidade. Interessantes porque nós seremos testemunhas da maior revelação da glória de Deus do que qualquer outra geração tem experimentado, o que será acompanhado por uma colheita de almas inimaginável. A gente tem falado muito disso, né? O Brasil tem sido olhado por todos os continentes da Terra como o país do avivamento, da onde virá o último avivamento. E é para isso que nós estamos nos preparando. Assustadores, porque o apóstolo Paulo nos diz explicitamente: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Isso está lá em 2 Timóteo 3:1. Antes dessa colocação, ele também diz: sabe, porém isto. Então, em outras palavras, ele diz: observe cuidadosamente o que eu vou escrever. Destaque e sublinhe em sua memória. Presta atenção, né? Ele está dizendo em outras palavras. Ele então começa a explicar sobre este problema em detalhes no capítulo 3. A razão para os tempos difíceis não seria por causa da perseguição do governo ou dos ateístas, ou de outras pessoas dentro do próprio evangelho, né? Mas a razão para os tempos difíceis se deve à propagação do engano dentro da igreja, dentro da própria igreja do Senhor. Essa advertência ela é encontrada repetidas vezes no Novo Testamento e no Velho Testamento também, falando dessa maneira. Desde sempre Deus vem advertindo o povo do quê? Do engano, das falsas doutrinas, enfim, de tudo aquilo que sai do trilho de Deus, né? Ou dos ciclos de Deus, certo? O engano, então, é uma coisa muito assustadora. Por quê? Porque é ilusório. Uma pessoa que está enganada acredita com todo o seu coração que está correta, quando na verdade está errada. Ninguém está no engano ou está errado porque quer. Ele tem convicção, ele está feliz, ele acha que ele está estourando. Jesus advertiu repetidas vezes contra o engano nos evangelhos. Somente em Mateus 24, ele advertiu 4 vezes. De fato, quando seus discípulos perguntaram-lhe sobre a sua volta, as primeiras palavras que saíram da sua boca, quando ele descreveu estes dias, foram, lá em Mateus 24:4, acautelai-vos que ninguém vos engane. Ele começou e ele disse isso por quê? Porque era algo preocupante, certo? Então é fácil sentir a seriedade da sua advertência. Existe um tom solene e sério nas palavras. Ele queria que as palavras fossem impressas nas almas deles e que estivessem sempre diante deles. Sempre o que? Impresso. Cuidado. Vai conhecer a palavra. Vai estudar as escrituras. Vai ver que se o que estão te falando condiz com a Torá. Condiz com a Brit Hadashah. Torá, né? Vamos colocar assim os 5 primeiros livros e a Brit Hadashah, o Novo Testamento. Certo? Então vai lá, pesquisa as escrituras, né? Os profetas, os livros históricos, os livros poéticos, enfim, toda a Bíblia. Nós não podemos estudar uma e não estudar a outra. Nós devemos conhecer todos os escritos bíblicos. Dessa maneira nós vamos estar livres do engano. Senão, não vai ter jeito, ele vai pegar todos. A palavra do Senhor ainda diz que se possível fosse, até os escolhidos seriam enganados. Mas por causa da misericórdia de Deus, Ele mesmo abreviaria os dias, porque senão isso aconteceria. Então, Deus está advertindo, acautelai-vos para que ninguém vos engane. É fácil então sentir a seriedade da sua advertência, certo? Suas palavras têm ecoado por milhares de anos
e não seríamos sábios se nós negligenciarmos. Gente, hoje está difícil, as palavras mais compridas estão dando nó na língua. Graça. Então, olha só, duas questões importantes para a gente analisar. Precisamos, então, nos perguntar duas questões. Primeiro, qual é a raiz do engano? Segundo, por que este engano é capaz de permanecer invisível? Então, qual é a raiz e o porquê que ele fica invisível? Para respondermos a primeira e a causa principal do engano, não é dada menos do que se discutirmos no capítulo anterior, a desobediência à autoridade divina, ou a transgressão e a iniquidade. Então nós somos admoestados, lá em Tiago 1:22. Alguém pode ler? E sede cumpridores da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Quando se fala da palavra, do que se está se referindo? Torá. Se está falando da Torá. Lembrando que o Novo Testamento ainda não tinha sido escrito, então ele estava sendo o quê? Falado, contado. Então Tiago aqui disse o quê? Lembra e cumpre. Observem e cumpram. Então vamos lá, assustador. As Escrituras nos dizem que quando uma pessoa ouve a palavra de Deus, mas não obedece, o engano entra em seu coração e na sua mente. Quantos aqui já sabem que o espírito que tem atuado nesse século, principalmente, tem sido o espírito de engano através do anticristo, o espírito do anticristo que já está entre nós. Aonde ele atua? Na mente. Então, eu fiquei sabendo essa semana que os médicos têm prescrito para as mulheres, para pessoas com problema de depressão, ou às vezes nem a depressão, é só um mal-estar. Acontece, às vezes a gente fica triste. Barbitúrico. Não posso falar o nome, entendeu? Os barbitúricos. Então, o que acontece com a questão dos barbitúricos? A pessoa já fica, vai chapando o cabeção, já vai ficando dependente, não consegue mais se defender das emoções. E sabe quanto está custando lá na farmácia? Sabe quanto? De 8 a 10 reais. Não! Tá quase dado, gente. Há uns 5 anos atrás era uns 50. Agora você compra por 8, 10 reais. Eu fiquei assim, chocada com o que eu ouvi. Na verdade, acabam deturbando a mente, deixando a pessoa inconsciente, já está fazendo uma coisa, não sabe o que está fazendo. Tem até uma pessoa... Quem que atua atrás disso? Quem que está querendo? O próprio inimigo, né? Tentando fazer o espírito do anticristo. Ele está querendo o quê? Deixar as nossas mentes inertes, adormecidas de uma certa maneira, para poder lançar o que ele quiser. E daí, quando eu não estiver mais usando, eu não vou mais saber usar a minha emoção para dominar. Porque são remédios que causam o quê? Dependência física e química. E é tão sério que eu conversei uma vez com a pessoa e estava tomando um remédio forte no livro, Sim. da tarja preta. Eu peguei, conversei, então vou tomar um remédio, foi dormir. Conversei assim, eu acho que eu estou conversando 1h30 por aí. Aí tomou um remédio e foi até dar sono, né? Sim. Aí já vem, ele entrando na veia do sangue, quando eu vou dormir. O olho começa a ficar baixo, a sombra do olho e tal. Aí no dia, pois é, eu falei pra você ontem à noite, nem lembra. Você falou isso, não tem certeza? Eu falei, até que você pegou a água, nós conversou e tal. A água não tô lembrando de água, não. Não lembra? Não tá lembrando? Não. E não lembra mesmo, gente. Lembra Então mesmo. é algo sério, tá? É algo natural hoje no meio da sociedade, mas a gente tem que ter um alerta. É claro que a gente sabe que tem pessoas que estão com tratamento, estão fazendo e tal, mas que Jesus já está entrando com providência para quê? Para estar limpando, para estar envolvendo, para estar curando e em nome de Jesus não precisar de mais nada disso. Amém? Então vamos lá. As Escrituras então nos dizem que quando uma pessoa ouve a palavra de Deus e não obedece, o engano entra no seu coração e na sua mente. Essa pessoa agora vive sobre a convicção de que ela está acertando o alvo ou acertando a Torá, quando na verdade ela está fora dele. Quando não há submissão à autoridade de Deus, o que inclui a autoridade da sua palavra, a porta é aberta para um sutil, porém grande engano. Por que o engano é capaz de passar desapercebido nos últimos dias? Paulo nos diz que muitos seriam enganados, lá em 2 Tessalonicenses 2:10, porque eles não receberam o amor de verdade. Olha só,
Amarmos a verdade não é somente ouvi-la com alegria, mas termos prazer em obedecê-la. Deus disse a um profeta. Ezequiel 33, 30 e 31. Alguém lê para nós? Quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto às paredes e nas portas das casas. Falam um com o outro, cada um a seu irmão. Vinde e ouvi qual é a palavra que procede do Senhor. Eles vêm a ti, como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti, como o meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não põem em prática, pois lisonjeiam com a boca, mas o seu coração vai após o lucro. Só quer ganhar algo em troca. Olha só, o seu coração vai após o lucro. É só se tiver uma troca, certo? Muitas pessoas nas nossas igrejas amam boas pregações. A gente está falando então da igreja, nós sabemos que nós somos a igreja, mas nós sabemos que falamos também para irmãos que estão dentro de uma igreja. Então a gente tem que falar a todos, certo? Amam boas pregações e ensinamentos, mas quando se trata da realidade, elas ainda amam a sua vida acima da vontade de Deus. Gente, vamos abrir lá em 2 Timóteo 3, do versículo 1 ao 4. Tá? Graça, você pode ler para nós? Sabe, porém, isso, nos últimos dias sobreviverão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, inconstantes, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Isso, né? Então, olha só, o seu coração vai após o lucro. Então, o coração deles vai onde estão essas coisas que nós lemos agora. Então, olha só, precisamos amar a verdade acima de tudo e de todas as coisas. Precisamos desejar a sua vontade mais do que o nosso conforto ou a nossa vida. Se nós não fizermos isso, gente, eu digo uma coisa para vocês. As situações vão acontecer, as pessoas vão chegar nas nossas vidas e dependendo do peso que elas tiverem ou que a palavra tiver, a gente vai se deixar conduzir por uma coisa ou por outra. Por isso que vocês me vêm falando o quê? De ser neutro, entendeu? Neutro em toda e qualquer situação. Porque eu amo mais a palavra de Deus do que qualquer um de vocês aqui. Do que a mim mesma. Do que eu ser aceita ou não. Do que o que eu falar ser agradável aos ouvidos ou não. Ou ser agradável ao coração. O que importa é Deus. Porque dessa vez, dessa forma, eu vou plantar a vida. Eu posso até colher inicialmente desprezo, entendeu? Julgamento. Mas a longo prazo, a médio e longo prazo, eu vou colher vida. E o mais tremendo, vida em Deus. Então, olha só. Então, nos deleitaremos em colocar os nossos desejos de lado em prol da vontade dele. Tomaremos a nossa cruz e negaremos os nossos direitos e privilégios em favor do cumprimento da vontade dele. Por quê? Porque ele é Deus, nosso Criador, nosso Redentor, e o seu amor para conosco é perfeito. Somente isto nos livrará do engano. Mas é esse tipo de devoção que nós vemos hoje nas igrejas? Abrir mão de si mesmo por amor do Senhor e da sua palavra, dos seus próprios prazeres? Nós vemos missionários e mais missionários abandonados, enviados e deixados lá, né? Isso é amor? Os próprios satanistas, entre eles se levantam e falam que eles são mais fiéis um ao outro. Claro que tem aquela opressão, aquela questão toda, né, do inimigo, mas eles são mais fiéis uns aos outros do que nós do corpo de Cristo. Entendeu? A gente fica vendo homens e mulheres de Deus se degladiando. Em vez de se cobrir, de se cuidar, a fofoca entra, as coisas começam a acontecer, as pessoas acabam se perdendo no meio do caminho. Se estiver molhando
Quer que feche? Não? Ok. Então, a realidade hoje no corpo de Cristo ela é diferente, certo? É impressionante como esses escritores da Bíblia previram os nossos dias com precisão maior do que nós mesmos. Então a gente vê que eles já falavam de algo que viria a acontecer com muita força. E é o que nós vemos hoje. Agora vamos entrar no poder secreto da iniquidade. Existe um outro fator a considerarmos para que possamos entender por que a iniquidade passa tão desapercebida nos nossos dias. Então nós somos advertidos lá em 2 Tessalonicenses 2,7. Pois já o poder secreto da injustiça opera. Vocês já ouviram? Lembram dessa frase? O poder secreto da injustiça opera. Essa palavra traduzida injustiça, ela é a mesma palavra grega anomia, para iniquidade também. Desprezo à palavra de Deus ou desprezo à lei. Iniquidade, certo? Injustiça. Então, quando eu começo a desprezar aquilo que vem da boca de Deus, o resultado que a gente vê aí, nos dias atuais. Leis criadas que afrontam ao Senhor descaradamente. Atitudes de líderes que afrontam ao Senhor descaradamente. Mas não há nenhum tipo de temor. Por quê? Por causa desse poder secreto. Então, olha só. A versão americana de King James refere-se a isso como o mistério da injustiça. O mistério está escondido no seu poder secreto. Para com os cristãos, a iniquidade ou o desprezo pela lei não seria tão efetivo se fosse visível, mas somente se fosse enganador e sutil. Este é o seu ministério. Pelo fato de que Deus não quer que nós ignoremos este mistério, ou pelo poder secreto, ele nos adverte lá em 2 Coríntios, podem abrir, 2:11, por favor. Segunda Coríntios 2:11. Então vamos lá, Patrícia, lê para nós, aqui ó. O 11, por favor. Porque não ignoramos os seus ardis. Para que não ignoremos os seus ardis. Lembra quando eu falo, gente, vigia, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Todos nós não podemos ignorar os ardis de Satanás. Ah, mas nessa área eu já venci. Continua vigiando, porque mesmo com você já tendo vencido, ele vai tentar brincar de vez em quando e vai dar uma visitadinha para ver como é que tá. Então, olha só, deixa eu ver onde é que eu tô aqui. Achei. Satanás, então, ele é o mestre do engano. Pense sobre isso. Ele levou 1/3 dos anjos em rebelião contra Deus. Isso está lá em Apocalipse 12, 3 e 4. Isso aconteceu num ambiente perfeito, gente. O céu era um ambiente perfeito e ele conseguiu enganar 1/3 dos anjos. Na exata presença do Deus glorioso. Deus habitava, eles habitavam com o Senhor. Pensa! E Satanás enganou 1/3 deles, que caiu junto com ele. Então Jesus nos advertiu que as ilusões e enganos de Satanás viriam tão fortemente nos últimos dias que, se possível, até mesmo os escolhidos seriam enganados. Como nós falamos anteriormente, né? Lá em Mateus 24 fala isso. Então, por que deveríamos ficar surpresos com tanto engano, gente? E a gente não fica, às vezes, assim, meu Deus, não é possível. Mas Jesus avisou que seria assim. A real é que nós não deveríamos estar tão surpreendidos se conhecêssemos mais as Escrituras. Confiássemos mais, né? Oi? Confiássemos mais, dedicarmos mais. Se confiássemos mais em Deus e menos em nós. Em nós mesmos. Porque muitas vezes a gente profere coisas que a gente ouviu, mas não conferiu na Bíblia.
E daí está defendendo uma tese que nem bíblica é. Por exemplo, né, tem uma palavra que todo mundo, os viciados não herdarão o reino dos céus. Eu já defendi isso, está escrito. Não está escrito, vocês sabiam? Não está escrito. Está escrito assim, coisas semelhantes a essas não herdarão o reino dos céus, quando fala das concupiscências da carne. Mas não está escrito os viciados não herdarão o reino dos céus. Como a gente achava que estava. Quem aqui achava que estava escrito isso na Bíblia? Eu achei durante muito tempo. Mas um dia eu fui lá, então o pastor falou, abre lá. Eu fui lá. Vai? Qual? O tesouro. Também não está escrito isso, exatamente. Fomos atrás, não está. Como é que está escrito? Na Bíblia Católica está escrito, encontra um amigo, encontra um tesouro. Mas a gente sabe no contexto que isso está. Só que exatamente isso não está. Né? Então, às vezes, a gente acaba pregando ou vivendo coisas que alguém pregou, sem a gente ter tido aquela revelação, aquele conhecimento. Então, olha só. Se ele pode, então, influenciar milhões de anjos nos céus, por que seria difícil influenciar multidões neste ambiente terreno, onde ele é chamado de príncipe das potestades do ar? Lá em Efésios 2:2, onde o mundo jaz no maligno. É muito mais fácil. Nós vivemos agora nos dias sobre os quais Jesus falou. Então, examinemos cuidadosamente o pedido de Paulo à igreja dos Coríntios. 2 Coríntios 11:3. Lê pra gente, Camila. Mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva com sua astúcia, assim também sejam da mesma sorte corrompidos os vossos inimigos. Paulo está avisando que se não vigiar, no que nós somos melhores? Nós somos todos filhos do Senhor, todos criação do Senhor. Aqueles que aceitam a Jesus se tornam filhos, mas somos feitos do mesmo material. Então, se a gente não se munir das estratégias de Deus, a gente vai acabar sendo enganado também. Então, vamos lá. Paulo comparou a vulnerabilidade dos cristãos ao engano de Eva. Sem dúvida, uma das maiores proezas do maligno foi ter enganado Eva. Ela vivia em um lugar perfeito, livre do domínio e da influência maligna. Ela andava na presença de Deus sem utensílios carnais. Fazer com que ela se rebelasse deve ter sido uma das façanhas mais bem esquematizadas de Satanás. Ele usou de táticas sutis e astutas para corromper a pureza da sua mente. Ao entendermos a tática usada com Eva, podemos expor sua melhor arma, entendermos como ela tenta nos enganar também, para que entremos em desobediência. Então é interessante você entender como que o inimigo tem agido para te enganar, ou para me enganar, para a gente saber quando, está aprontando, arreda Satanás. Você começar a perceber quando a astúcia está chegando. A gente anda muito vulnerável, gente, nessa área. Eu não percebido, a gente não... Quando vê, meu Deus, Jesus, o que aconteceu? Né? E ele está ali, comendo pela beirada. Então é importante, olha só. Lembre-se que Eva caiu em desobediência enquanto Adão ainda, ou melhor, enquanto Adão sabia exatamente o que estava fazendo. Ela caiu em desobediência, foi enganada pela serpente. Adão sabia exatamente o que estava fazendo. Quem enganou ele não foi a serpente, foi a Eva. Na verdade, ela não enganou, ela só disse: come, querido, vai. Eu já provei, uma delícia. Você não sabe o que você está perdendo, né? Então, olha só, temos visto pessoas na igreja transgredindo os mandamentos de Deus com os olhos totalmente abertos. Gente que sabe o que está fazendo e está ensinando os outros a fazer. Cegos guiando cegos. Perfeitamente cientes do que estão fazendo. Eles não estão enganados, eles estão pisando em território muito perigoso e caminhando para a morte espiritual. Lá em Romanos 8,13 fala: esses são os duros de coração e difíceis de serem alcançados, mas também existem outros, aqueles que constituem a maioria dos que estão em desobediência na igreja, os que estão enganados. Assim como Eva, a ignorância os tem levado ao engano.
poder secreto da transgressão, a falta de conhecimento. Por isso que Deus tem investido pesado em quê? Mestres do ensino, não mestres da teologia sistemática, mestres do Senhor Deus, das Escrituras, que conhecem a história, que conhecem os tempos em que a história foi formada e muito mais, o Deus que formou a história e os tempos. Então, a ignorância, ela dá lugar ao engano. Deus disse, lá em Isaías 5,13, portanto, o meu povo será cativo por sua falta de entendimento, ou o meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Se nós lermos um pouquinho antes e um pouquinho depois essa parte de Isaías, a gente vai ver que existe todo um contexto falando acerca da liderança dessas pessoas. Então é importante que, lembra que a gente aprendeu com o apóstolo Edson acerca da língua? Que a língua ela é capaz de quê? Incendiar os ciclos de Deus, os ciclos de Gênesis, os ensinamentos de Deus. É isso que o Tiago está falando. Então, se eu ensinar coisas fora do princípio de Deus, o que eu ensinar vai tocar quem está comigo. Então, é muito importante o temor do Senhor naquilo que a gente está ensinando. O temor gigantesco, né? Que não pode acabar. Então vamos lá. O conhecimento revelado dos caminhos de Deus e de suas leis, a Torá, nos livra então do quê? Do engano do inimigo. A luz da sua verdade expõe e nos protege de qualquer mentira. Então, nós devemos ter o quê? O conhecimento revelado e o conhecimento de Deus, aquilo que Ele já deixou, que é a sua palavra. A Torá, o Velho Testamento inteiro e o Novo Testamento inteiro. Isso vai trazer o quê? Proteção às nossas mentes. Ok? Então, olha só. Conhecimento revelado versus conhecimento comunicado. O que é isso? Né? Deus colocou o homem no jardim e disse, Gênesis 2, do 16 ao 17, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, pois no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Após isso, o Senhor criou do homem a mulher. Podemos assumir que isso aconteceu pouco tempo depois, pois o homem já havia nomeado e visto todos os animais e pássaros do ar antes que a mulher fosse feita a partir dele. Porque Deus fez o quê? Ele olhou para os pares e viu, mas todos os animais, segundo a sua espécie, têm uma companheira. Então, eu vou fazer uma adjutora, idônea, capaz, e da costela dele. Deus não podia ter feito do barro? Também? Da mesma maneira que ele fez o homem? Ele não tinha poder para fazer isso de novo? Tinha, mas ele quis fazer de quem? Do homem. Até isso tem um porquê. Submissão? Também. Não a submissão como hoje em dia é pregado, né? Você bota um capachinho, chama o nome da esposa e pisa em cima e limpa o pé. Né? Tem muito homem fazendo isso com as suas esposas devido à submissão. Não é essa submissão que a Bíblia ensina, né? Mas o andar ao lado do seu esposo em amor, em gratidão, com graça, com vontade, com verdade, sabe? Com prazer. Não, né? O que a gente vê. E também não a mulher estando à frente. Não tem nada disso, gente. O homem e a mulher, eles foram feitos para caminhar um ao lado do outro. Por isso Deus tirou a costela. Né? Que nem a gente costumava brincar, a gente já ouviu muito falar. Se fosse para andar acima, tinha tirado o osso da cabeça. Né? Não tirou. Se fosse abaixo, tinha tirado do calcanhar para o marido já pisar, aproveitar, né? Daí não tinha desculpa. Mas não, foi da costela. Isso são brincadeiras que a gente faz. Não tem como é que se diz, comprovação teológica, não tem nada disso. É só assim comentáriozinhos que a gente pode perceber. Que Deus às vezes fala com a gente nas entrelinhas também. Conhecimento revelado, né? Glória a Deus. Deixa eu ver aqui.
Então, diferente de Adão, a mulher não ouviu o mandamento diretamente da boca de Deus. Adão provavelmente compartilhou com ela, enquanto desfrutavam do jardim. Podemos então presumir essa situação por sua resposta à serpente, em Gênesis 3, do 1 ao 3. Quem lê pra gente? Eu. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse a mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então, olha só, ela acrescentou algo ali. Deus não disse que não era para tocar. Deus falou que só não era para comer. Então isso mostra de uma certa maneira que ela não ouviu isso direto de Deus. Adão compartilhou com ela. Então esse é o conhecimento comunicado, não diretamente da fonte, mas aquele que comunicou, certo? Então olha só, primeiramente note que quando a serpente questionou a ordem de Deus à mulher, ela respondeu: podemos comer, ao invés de uma resposta como Deus disse. Essa é uma resposta clássica de uma pessoa que ouve ordens de segunda mão, porque ela não ouviu Deus dizer, ela só disse que a gente podia comer. Tá dando para entender mais ou menos? Como aí? Não é uma resposta de uma pessoa que tem o mesmo motivo e intenção do coração daquele que originou a ordenança. Segundo, note que a resposta dela difere da resposta original do mandamento de Deus. Ela aumentou: nem nele tocareis, certo? Deus nunca disse nada sobre tocar o fruto. Aqui temos outro exemplo do que acontece quando você ouve de outras pessoas o que Deus diz, ao invés de ter este conhecimento diretamente revelado do Senhor. Por isso que eu insisto em dizer a vocês: glória a Deus pelas nossas vidas na presença de Deus, ouçam-nos, é bênção, Deus vai honrar vocês como tem nos honrado, mas não deixem de ter as suas vidas com Deus no altar do Senhor, porque daí tudo aquilo que Deus passar para nós, que nós passarmos para vocês, o próprio Deus vai comunicar e vai confirmar. E daí aquilo não vai ficar só aqui, aquilo vai entrar no coração, porque o próprio Senhor confirmou. Vocês só não vão mais comunicar algo que vocês aprenderam de alguém, vocês vão comunicar algo que o próprio Deus plantou no coração de vocês, nos nossos corações. Quando Deus revela a sua palavra através do seu Espírito, ela se torna parte de nós. Isso pode acontecer ao lermos um livro, ao ouvirmos outros ensinando, ou quando estamos sozinhos lendo a Bíblia, ou também em comunhão com o Espírito de Deus. Para Adão, o mandamento de Deus era tão real quanto qualquer outra coisa ao seu redor. O inverso, quando ouvimos o mandamento de Deus, mas não é revelado a nós por meio do Espírito de Deus, ou seja, este não se torna parte de nós. É simplesmente uma lei, é a força do pecado, é a lei. Entendeu? Tem que ser. Não a lei, a Torá, gente, em nome de Jesus, porque a Torá não é obrigação a ninguém, ela é um ensinamento, é algo que nos conduz a Jesus, é algo que nos conduz a Deus. Mas eu estou falando de obrigação. Quando eu faço algo por obrigação, eu não consigo manter isso por algum tempo. Eu sei porque uma vez eu ministrei uma pessoa e durante um tempo, ela jogava um joguinho de videogame que sou o sangue de Jesus. E daí ela veio conversar comigo, eu falei: não, você não deve, não é um jogo legal, e isso é muita magia, enfim, uma porção de coisas ruins, um RPG da vida. E daí ela parou de jogar, mas ela só parou porque eu falei. E quando eu terminei de falar, eu falei: vai orar a Deus, né? Pede para Deus te convencer. Não foi orar a Deus, não pediu para Deus convencer, passou o tempo, tá jogando de novo, voltou a jogar. Por quê? Porque foi só uma palavra mandada, eu falei. Mas não foi algo que veio da parte de Deus, tipo, não, a pastora me disse, então eu vou orar, porque eu não quero só que isso fique no meu coração porque a pastora me disse. Eu quero que fique no meu coração, porque Deus tem que confirmar e tem que bater o martelo. Daí, gente, ninguém vai conseguir remover isso de vocês. Agora, se ficar só porque eu disse,
Vai vir vento, vai vir tempestade. E daí o que vai acontecer? A casinha que foi construída sobre a areia vai ruir. Eu sou a rocha? Nem perto de ser a rocha. A minha rocha é Jesus. A nossa rocha é Jesus. Amém? Vamos lá então? Então vamos lá. Como eu disse, eu acredito que Adão então compartilhou o mandamento com Eva. Provavelmente Eva não buscou a Deus pessoalmente sobre isso. Ela somente aceitou a informação de Adão de uma forma. É assim que tem que ser. E ela fez. Quando foi tentada, caiu. Então, ela não teve a revelação. Por essa razão, a serpente atacou. É muito mais fácil pessoas as atacadas por Satanás são aquelas que não tiveram revelação do que as que tiveram. Por quê? Porque as que tiveram são convictas. As que não tiveram vão cair, vão. Muito difícil escapar. Claro que pela misericórdia de Deus escapa. Mas muitas vezes acaba sendo engodado, enganado. Vamos ver aqui. Vamos lá no terceiro parágrafo. Podem até ter um entusiasmo ao compartilhar o novo ensinamento, aquele que ouviu, tá? O que não teve conhecimento revelado. Mas elas parecem ser incapazes de viver o que acabaram de compartilhar. Não faz parte das pessoas. Eles têm palavras, mas elas continuam estéreis e incapazes de produzir a vida de Deus. Quando isso acontece, eles são facilmente tentados a adicionar ou diminuir o que Deus disse. Eles podem ser facilmente enganados por falta de entendimento dos caminhos de Deus. Aqui está um exemplo que já vi inúmeras vezes. 1 Timóteo 6,10. Bem, você sabe, irmão, dinheiro é a raiz de todos os males. Não foi isso que Deus disse. Ele disse que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quantas vezes a gente fala de dinheiro é a raiz? Não, o dinheiro está acabado, é a raiz do mal. Não é. O dinheiro ajuda, entendeu? A pagar as contas. A raiz é do mal, está no mal danado, o dinheiro vem para Vê isso, paga a dívida tudo, paga a roupa, paga, enfim. pagar as contas Mas tudo o lá. amor a ele é a raiz. É isso que tem matado as pessoas. Passar por cima de princípios por causa do dinheiro. Fazer olhos moucos, ouvidos moucos, olhos fechados, cegos, porque o maior dizimista, o maior ofertante, não. Meu Deus, se eu falar a verdade, o cara vai correr. Igual aquele fala, né? Que é mais fácil o caminho para fundar agulha e que riqueza não é pecado. Não é. Só que o amor é Se colocar o amor à riqueza, sim, é pecado. Isso, exatamente. Porque o rico vai sempre tentar levar dinheiro junto. Vai caber. Agora, aquele rico que tem as posses, mas tem o seu coração do Senhor, ele não vai se importar. Ele sabe se vier a Deus de riqueza, tanto na falta da riqueza. Mas é isso que Paulo quer dizer quando ele diz tudo posso naquele que me fortalece. É isso que Paulo quer dizer, não tem outra coisa. Ele quer dizer que eu posso tanto ter quanto não ter. Tudo posso naquele que me fortalece. Aí que nós vemos também aqueles que servem a Deus de verdade. Porque quando está no pão lá em cima na riqueza, Deus é fiel. servir a Deus é a melhor coisa do mundo. Logo está lá no fundo do poço também, servir a Deus tem que ser melhor. Não, Deus não gosta de mim, Deus não me ama mais, Deus me jogou nesse lugar aqui. Deus, então, aí que está os verdadeiros adoradores. Exatamente. E o que tem hoje em dia sendo pregado, se você não é próspero, se você não tem grana, se você não tem sucesso, se você não tem status, Deus não está com você, meu irmão. E Jesus então, onde fica, que não tinha nem onde dormir? Mas ele podia. Dormir não, meu, a gente vai a cabeça. Não tinha nem travesseiro, né? Então, onde reclinar sua cabeça. Não tinha. Então, é pecado ser próspero financeiramente? Não. Se o meu coração não estiver no dinheiro. Então, a gente tem que vigiar muito nisso. Então, se o dinheiro fosse a raiz de todos os males, Jesus estaria errado, pois ele tinha um tesoureiro e uma bolsa de dinheiro. E ele deixou o tesoureiro na mão de quem? Do ladrão. Não deixou? Judas não era? E ele não sabia que Judas era? Mas por quê? Ali ele está mostrando outra coisa para nós, que ele não está nem aí. Pode roubar o que for. Deus é Deus.
ele vai acabar com os roubos dele. Aí Judas não aguentou, vendeu Jesus por 30 mil. E 30zinho, meu Deus, não foi nem 300, foi 30. Nem 3 mil. Nem 3 mil, né? Se o cara soubesse o que eu tava fazendo, acho que ele não vendia não. Aconteceu. Então, olha só. Judas, que amava o dinheiro, ficou irritado com a atitude dela. Daquela mulher que derramou lá o vidro de alabastro, o oito de alabastro lá. Que custava um dinheiro de 1 ano de trabalho. Meu Deus, filho, ficou desesperado. Né? Mas Jesus repreendeu ele, dizendo que ei, os pobres, vai ter sempre pobre, vai preocupado com o pobre, né? Está preocupado com ele, dá para mim. Né? Mas assim, os pobres vocês vão ter sempre para abençoar, eu não, eu estou quase indo embora. Está quase dando minha hora. Acho que viu o coração da mulher, então ela tipo assim, queria. Acho que eu acho assim na minha concepção, acho que aquele com certo valor, acho que estava querendo tomar conta do coração da mulher, ela falou assim, não, mas ele é mais importante. Não, ela reconheceu Senhor. que ele era o Senhor e que ele merecia, e não interessava, 1 ano trabalhando, ela trabalhava mais 10. Ela deu tudo que ela tinha. Tudo que ela Mas tinha. depois ela pro Senhor, né? Que era Ela o usou o mestre. Quer ver? Está lá em João 12, de 3 a 7. Tá? Então, não é o amor ao dinheiro em si, mas o amor por ele que é a raiz de todos os males. É uma dependência e desejo não saudável por dinheiro. O ponto de vista legalista faz com que as pessoas tenham uma atitude errada com relação ao dinheiro, que Deus nunca quis que tivesse. Deus nos adverte contra um desejo doentio e dependência pelo dinheiro. Portanto, essas pessoas nunca conseguem operar na área das finanças de uma maneira verdadeiramente digna. Essa ignorância confirma a palavra de Deus revelada no nosso coração. Essas pessoas somente têm um conhecimento comunicado da verdade da palavra de Deus. E eles são fortes candidatos ao engano, a viver ou uma vida extrema de miséria, ou uma vida, daí tipo assim, se não tem grana é miséria. Ou então, de repente, ele vai ter muito dinheiro e vai ser escravo do dinheiro. Né? E isso justamente é aquilo que nós não queremos em nome de Jesus. Então, como recebemos o conhecimento revelado? Andando humilmente perante Deus, com temor e amor a Ele e queimando em nosso coração. Deus disse lá em Isaías 66:2, é para este que me olharei, para o humilde e contrito de espírito que teme a minha palavra. Então o caminho é se derramar na presença de Deus e humildade. Até porque Deus abate soberbo e dá honra ao humilde. Por quê? Porque o humilde não busca honra. Então ele honra porque ele quer. Não porque eu preciso. Ele honra, mas que ele é Deus, né? Exatamente, esse é o propósito. Para mostrar que ele é Deus. Não para tu aparecer lá e o fulano que te apontou o dedo, daí ele vai ver. Entendeu? O que Deus fez com a tua vida. É esse sentimento que Deus quer gerar no teu coração? Não. Deus quer mostrar que Ele cumpre toda a palavra dEle. Ele o quê? Ele é tudo nas nossas vidas. E a glória é dEle. Então, se Ele honrar, se as coisas acontecerem, e o teu coração ficar... Viu? Tá vendo, né? Repreende, ora e pede perdão a Deus. Já aconteceu isso comigo. De Deus me honrar e o meu coração ficar ali cheio de cosquinha. Opa, peraí. Não. E o eu querer. E daí eu ia dizer, cala a boca, Cristiane, morre, flor, né? Dá vontade de falar, tá vendo? Não, vai, que você fez comigo e agora? Quem que você é, né? A nossa carne, mas pelo Espírito de Deus, em nome de Jesus. Se Ele honrou, ou para mostrar que Ele é Deus na tua vida. Não para que você se encha de Deus, né? Desse Deus. Aí tem que levar assim, meu irmão, Deus é contigo, senta não, Deus é abençoado. Oi. Fala mais alto. Quem tem menos coisas é quem compartilha mais. Agora, os ricos de hoje em dia não faz nada. Tem um monte de dinheiro, não usa pra nada. Não vai matar. Aqui
aquele que diz assim, não, quando Deus me prosperar eu ajudo, e não ajuda enquanto não tem, não vai ajudar quando tiver. Deus fala assim, Deus vai me dar um carro, vou botar na obra, vai ser bênção, vem dar pra as bolsas das viagens. Eu tenho uma pessoa que nós, assim, durante muito tempo, a gente só tinha moto, então imagina, era eu, a Hanna, o Edinho, e mais, assim, umas 2 ou 3 pessoas. Só tinha moto de veículo. O Edinho fazia 7, 8 viagens pra gente estar toda a vida junto. Às vezes mais. Daí na hora de ir embora, também, para levar todo mundo em casa. Quando essa pessoa comprou o carro que Deus deu para ela, nunca mais vi. Sumiu, gente, sumiu. Diante de Deus, sumiu, desapareceu. Eu andei no carro dela umas 2 vezes, se andei. Parece que ela fica abrindo o carro, né? Porque o vidro fica escuro, também tá lá dentro, parece dentro. Tá certo. Não, tô falando que igual a Rafa falou que o negócio tá fazendo dinheiro, por isso que eu vejo que um monte na descrição aí, porque só que diz que o que tem dinheiro, ele vai ficar do lado que tem dinheiro. Então, se tem um mais fraco, o que? Junta eu e ele para te derrubar, para tirar você da frente, porque nós temos e você não tem nada, então nós vamos jogar você para lá para o escanteio e vamos disso, mesmo corrupção tudo. A gente é isso aí. É, mas é mesmo, porque por causa do amor ao dinheiro. Então, quem tem, está ficando mais. Quem não tem, sai da frente. Essa semana, conversando com uma pessoa, ela disse, poxa, a gente que é honesto, né? Trabalha uma vida inteira, sofre uma vida inteira e tal, e não consegue nada. As pessoas enganam e tal, e tal, e tal. Daí, esse monte de desonesto sem vergonha, esse pessoal é que consegue as coisas. Daí, assim, muito carinhosamente, eu disse assim, mas pelo menos a gente que é honesto, não tem dinheiro, deita a cabeça no travesseiro e dorme uma noite inteira, tranquilo, porque não passou a perna em ninguém, porque não judiou ninguém, porque não tem ninguém correndo atrás de você, né? Por causa da desonestidade, enfim. Então, nada nesse mundo pode pagar a paz. Não aguentei, gente, cabelo solto, meu Deus. A paz que o Espírito de Deus nos dá, entendeu? Sendo honestos, verdadeiros e sinceros diante do Senhor e das pessoas, né? Não tem. Deixa eu ver onde eu falei aqui. Então, aqui, né? Alguém que teme a palavra é alguém que obedece instantaneamente, quer obtenha vantagens ou não. Ela não vai parar, peraí, o que eu ganho com isso? Não, ela vai fazer porque ela sabe que vai agradar a Deus. Tal pessoa é alguém que verdadeiramente teme a Deus. As Escrituras claramente dizem, lá no Salmo 25:14, o segredo do Senhor é para os que o temem. Ele lhes fará saber a sua aliança. Agora, nós entendamos melhor a colocação de Salomão no fim da sua vida, lá em Eclesiastes 12:13. Teme a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é todo o dever do homem. Não é o direito, é o dever, é a obrigação. O café da manhã. O café da manhã. Não tem nada, gente, nada que vai nos livrar, que vai nos dar uma vida de sobejos. Sobejos no sentido que diz a palavra, que Deus quer que nós tenhamos vida e vida em abundância. Que nós emprestemos e não tomemos emprestado. O Senhor não fala? Então, a gente tem que saber como conduzir isso. E é o que? Afinando as motivações do nosso coração. A intenção de nós estudarmos sobre a autoridade espiritual, a autoridade de Deus, a autoridade delegada, as autoridades de acordo com o Senhor, o que não é, o que se diz que é, mas não é. Nós vamos falar sobre tudo isso. A intenção é é formar em vocês, formar em mim um temor cada vez maior da presença de Deus. Não só um conhecimento comunicado, mas um conhecimento revelado. Gente, Satanás pode vir com qualquer vento de doutrina, ninguém, nada vai conseguir afundar vocês. Nada, pode até balançar, mas arrancar fora as tuas raízes que estão lá na rocha, não consegue. Gente, eu garanto, a minha vida, eu garanto, porque isso é o que me diz as Escrituras,
nenhuma prova, porque ele disse. Ele me revelou. No dia que eu descobri que eu tinha nascido para isso, oh meu Deus do céu, não sei nem se estava chovendo, se estava dando sol, se era de dia, se era de noite, eu só sei que eu parei e fiquei parada olhando para nada. Eu disse, meu Deus, eu descobri. Daí alguém me perguntou o quê? Eu nasci para adorar a Deus, não tem outro propósito. Mas foi uma revelação. Eu tive a revelação do motivo da minha existência. Não existe outro motivo. E é isso que a gente tem que buscar. Essa revelação, ela vai te dar força no dia mau. A revelação de Deus para ti, a revelação de Deus, teu coração, teu entendimento. Amém? Então, olha só. 1 João 2, 26 e 27 diz assim: estas coisas vos escrevo acerca dos que querem enganar, e a unção que vós recebestes dele fica em vós. Não teis necessidade de que alguém vos ensine, mas como a unção que ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecer. Então, eu tenho que aprender aquilo que eu sei que as escrituras, por isso que a gente fala de testificado que está escrito. Se não, ela fala. Isso mostra que a palavra revelada de Deus nos livrará do engano. Quantos lugares alguns de vocês já foram? Não vamos citar nomes, em nome de Jesus. Mas você ouviu algo que você parou e disse, quê? Não pode ser. Não desceu. Não a palavra de exortação. Essa na hora não desce também, né? Tem que vir depois com Deus ministrando. Mas alguma coisa que você ouviu que... Um dia foi assim, eu vi uma publicação na internet que falava assim, chega de show. Cadê a verdadeira palavra simples, né? E viva. Aí um dia eu fui num lugar e falei assim, eu estou aqui para assistir um show de homem. Cadê Deus? Eu fui perder meu tempo, assistindo entre aspas, disse alguma coisa, falando palavras bonitas, não vendo ninguém edificado, tem que ser edificado. De acordo com a palavra, né? Exatamente. Eu falei, não, chega de show, chega de, como diz, ensaiação não dá nada. Então, até essa semana a gente postou algo assim, foi até o apóstolo Edson que colocou, tenho saudade dos tempos em que as pessoas não eram levadas a pular na presença de Deus, mas sim a ficar de joelhos, né? Que é os shows. Isso, então, ir lá, que nem a gente tá vendo aí, é fácil. Agora vai receber a presença de Deus e botar a cara no pó e reconhecer o pecado, a dependência, a necessidade. De dentro para fora, no vinho, do coração. Então, eu tenho saudade. E a gente comentou já com vocês no Homem de Deus que as ministrações dele, ele chegava e ele tocava e tu via todo mundo no chão. Você olhava, você via fumaça no lugar. Não era fumaça de não. Era quase que uma visão do mundo espiritual. De tu estar no lugar, no ambiente, o povo está todo no chão, gente, diante de Deus. Eu vi isso acontecer. No chão, chorando, em arrependimento. Entendeu? Acabado, destruído, humilhado, quebrantado, contrito. E pedindo, Deus, tem misericórdia de mim que vou oferecendo. Ai de mim. Reconhecendo. Daí daqui a pouco ele começava a tocar outra coisa, daí aquela glória, beleza, daqui a pouco estava todo mundo no chão de novo. Homem abraçado com homem, assim, chorando, entendeu? No chão, esparramado, daí tu olhava, parecia aquela nuvem de glória. Hoje tem muito puro, mas vai falar. Eu estava falando para vocês no começo, a minha alma também tem que adorar o Senhor. Eu não estou dizendo que eu não posso pular na presença de Deus. Mas não pode ser só isso. Tem que gerar transformação. Esse povo do show é levado a pular porque pedem, não porque é a própria vontade porque é legal, porque é massa, porque é divertido e tal. Entendeu? Porque todo mundo faz também.
até ser no nome do Senhor, mas não está vindo de dentro, né? Talvez A emoção não leva à adoração. não. Tem que ser o contrário. Então, o que a serpente fez com Eva? Ela iludiu. Entendeu? Ela pegou verdades e transformou em mentiras. Isso é bem ofensa, né? Fala assim, tá, mas já, tipo assim, vocês julgam que o Deus está sobre vocês e Deus pode mover, você não vai fazer? Ué, ele está mandando em vocês, tipo assim, ué, vocês devem ser bobos, vocês não vão Isso ter, é então? distorção da palavra, foi? Cara, Adão e Eva viviam na plena presença de Deus. Por que ela não se questionou? Se, por exemplo, Adão falou para ela, por que ela não foi na presença do pai? Mulher cabeção. Ela não foi. Entendeu? Ela não detectou a armadilha da serpente. Quantos de nós não temos detectado as armadilhas da serpente? Ah? Quantos de nós? Quantos de vocês? Já todo dia mais Tá ali. Tenta ali, tenta aqui, então... Né? Com a linguinha. Até conseguir. Então, gente, hoje nós vamos ficar por aqui. Semana que vem a gente vai dar continuidade acerca de como que a serpente fez. Né? Mas aqui, ó, eu quero deixar detalhado. Ela não percebeu o ardil. Por que ela não percebeu o ardil? Porque ela não recebeu a palavra de revelação nela. Não veio de dentro para fora, veio Então, de fora para dentro. um desafio para nós todos aqui, para ti que está nos assistindo, em nome de Jesus, busca revelação do Deus vivo na tua vida, na vida de vocês, gente. Oração do Espírito através da... Sabe? Não sei em que área, cada um sabe, porque Deus ele se revela e ele se apresenta para cada um de uma maneira. Não sou eu que vou dizer como vai ser, mas em nome de Jesus. Tem que ter a ver com a palavra, não pode ser um negócio que não tem a ver com as escrituras, senão já fica com o pé atrás. Isso eu posso dizer. Mas em nome de Jesus, busca essa semana uma revelação de algo que você talvez saiba já, mas que você precisa ser marcado, chancelado. Amém? É simples. A É gente simples, não é sensível. Nós temos a delegacia, nós como filho e como pai, e é tão simples chegar na frente de Deus, dar um espírito de verdade, passar de pai. Não tem que passar em 4 batalhões, em 20 exércitos, de 100 ali, de 100 de cá. Chega Deus de pai, coração arrependido, adora o espírito de verdade, deixa Deus trabalhar. Vem você trabalhar e dar o braço, os dedos e a perna, dá o coração e daí em diante deixa ser guiado por Deus. Em nome de Jesus, larguemos as coisas no altar do Senhor, amém? Que essa semana eu profetizo na tua vida, na vida de vocês, uma revelação de algo que vocês ainda não tiveram. Em nome de, na minha vida também, paizinho, estou falando de mim, eu também quero, amém? Então que essa semana tu tenha a tua revelação, de acordo com as escrituras, a revelação de algo que você sabe, mas que você descobriu no seu coração, que agora não é mais o que o outro disse, mas o que o próprio Deus disse. Amém? Graça e paz, amados. Até semana que vem.